começo, assim, a sua introdução na arte? Quando foi que você começou a participar dos movimentos culturais como essa poetisa, né? E o que isso fez com que mudasse a sua vida, alguma coisa desse tipo. Eu queria que você falasse o começo, eu quero do comecinho, viu? Vixe, é Nem muita, que é muita é muita, caminhada. muita caminhada. O povo gosta. Então, bem lá do início, né? Eu sempre fui uma garota, assim, que eu gostava muito, assim, de escrever. Sempre escrevia, gostava muito de ler. E aí eu cresci, né? Fui criada em uma periferia, que sempre eu gosto de reafirmar, né? Esse lugar que eu vim, que é a Matinha, do bairro Industrial. Então, foi uma ocupação. Meu pai, né, ocupou aquele território. E aí eu começava a escrever, sempre gostei de ler, então eu fui muito impulsionada pelo meu tio. Ele me apresentava muitos livros. E aí, dentro da comunidade que eu cresci, lá na Matinha do Bairro Industrial, eu, enfim, andando por lá, debaixo da ponte, eu via muitos grupos se apresentarem, né? Grupos de rap. E aí eu me interessei, né? Comecei a ir, a tentar, né, entender o que aquela galera fazia embaixo da ponte. E aí foi quando eu conheci esse movimento hip hop, mais precisamente lá em 2015, enfim, 2014. E a galera lá, vários grupos de rap se apresentava e eu lembro que foi muito. Quem fazia muitos eventos ali embaixo da ponte era a LPV, né? Aliados pelo Verso, com o Manucinho. E aí eu fui, teve um dia que eu fui com a minha irmã e eu gostei muito, sabe, dos grupos que se apresentavam ali, muitas críticas sociais, principalmente referente ao território do lugar que eu nasci, que eu cresci, que eu fui criada assim, em um lugar que era muito violento, sabe? Era muito violento e por ser um lugar muito violento, meus pais, naquela época, eles me prendiam muito, me deixavam muito dentro de casa, porque a gente acabava vivenciando, né, tudo aquilo, enfim, troca de tiro que rolava, muitas coisas. E aí eu fui para esse evento lá embaixo da ponte, promovido pela LPV, e eu gostei. E a partir desse dia eu comecei a frequentar mais, né, a conhecer os grupos daqui e me interessar. Né? Então, primeiramente, eu entrei no movimento hip hop assim, né, como ouvinte. Ouvia muito, mas eu tinha muito aquele desejo de também querer falar, né? Apesar que vários grupos ali de rap, enfim, me contemplava bastante com as letras, mas eu também queria falar o que acontecia, sabe, dentro da minha periferia. E foi aí que eu comecei a escrever. Comecei a escrever e o primeiro momento assim que eu recitei foi em um evento cultural que teve do movimento Não Pago, e foi quando eu recitei a minha primeira poesia que eu escrevi, sabe? Falando muito sobre território e sobre a Matinha, o lugar onde eu vim e as violências que aconteciam ali. Então foi a minha primeiro momento que eu recitei. Mas naquele momento, até então, eu não me reconhecia enquanto uma poeta, né? Para eu me reconhecer enquanto uma poeta foi todo um processo, enfim, mas esse foi o meu primeiro contato, assim, com a poesia, né, com o movimento hip hop, e eu costumo sempre dizer que eu fui para esse caminho da poesia justamente por conta do movimento hip hop. O movimento hip hop que acabou me impulsionando a isso. Isso aí tem muito tempo, foi que ano isso aí? 2014, 2015, acho que 2014, por aí, tem um tempinho aí, mais de 10 anos já. Corre. E nessa época que você começou a escrever, você já tinha noção do que era slam, do que era ser slammer, alguma. Não, eu não tinha a mínima noção. Eu sou poeta, para quem não sabe, né? Porque tem gente que não sabe, acha que eu comecei no slam, batalhando. Mas não, gente, eu sou poeta de sarau. Eu comecei em saraus aqui na cidade. Enfim, teve um sarau que foi lá no Parque dos Cajueiros. Eu recitei também. Então, eu não era poeta de slam, eu era poeta de sarau. E tem muita gente que não sabe disso, né? Antigamente a galera fazia uns saraus, né? Eu vi, teve gente que falou aqui, já veio aqui e falou nessa época mais ou menos, até antes disso daí, a galera se juntava. E o pessoal da LPV mesmo, que você citou, que foi também a galera que é pioneiro de fazer sarais, tá ligado? De chamar a galera, de juntar a galera do hip hop, porque é, por mais que assim, eu não entendo muito. A poesia também faz parte da cultura hip hop como uma junção, porque
é tudo coligado, né. Isso. Essa questão da apresentação de poesia. Eu me lembro que, antigamente na época que eu também, andava no meio da galera do hip hop, assim, que eu fazia parte mais ativo, sem ser, que nem hoje, que é mais espectador, eu via que tinha a galera se juntava muito e também tinha essa parada de recitar as poesias, só que eu nem me ligava, tá ligado, do que era, nem ficava ligeiro, porque naquela época a gente não tinha noção, mais novo, do que era, do que a gente estava fazendo. Nessa época que você começou a poesia, você, que nem eu perguntei, você já sabia que isso daí fazia parte do slam, que tinha apresentação, que tinha disputa, esses negócios, ou não? Ou foi só numa base de querer mostrar ali, se expressar? Não, eu não sabia, então eu não sabia. Foi, como isso que você disse, né, foi uma forma de me expressar, sabe, porque eu acompanhava, como eu disse, né, os grupos, gostava muito das letras, mas eu queria também falar, eu queria também usar a minha voz, sabe. Obviamente, todos aqueles grupos, né, me contemplava, mas eu acho que a gente, né, precisa também sair, sabe, dessa posição. Que aí eu costumo até falar, eu não queria ser um objeto, assim, não queria que ninguém falasse por mim. Eu queria realmente ser sujeito da minha própria história e eu queria falar. Então não foi uma necessidade, assim, de participar de competição de nada. Foi, isso mesmo de querer falar, de querer me expressar, de querer falar assim: "Olhe, eu sou sujeito da minha própria história, eu vivo em um território que ele é marcado por violências, por vários descasos que acontecem aqui, e eu quero falar, eu quero colocar a minha voz no mundo, sabe? E eu costumo dizer que a nossa voz é algo muito potente. Sabe? E eu sempre incentivo muito isso, inclusive nas minhas oficinas, em todos os projetos que eu faço, dentro das escolas, eu incentivo muito isso, a cada jovem a utilizar sua voz. E tem muitos adolescentes que falam: ai, mas eu gostei da poesia que Fulano falou, sabe? Me contempla bastante. Eu vivo isso também. Sim, beleza, mas você precisa falar, você precisa erguer a sua voz, né? E todo indivíduo tem uma história, tem algo para ser contado, até porque somos pessoas subjetivas, né? Então, você tem que falar. E eu fui muito para esse lugar, de querer falar, de querer me expressar, de querer ser sujeito da minha própria história e não deixar que ninguém falasse por mim, embora aquelas pessoas também vivenciassem, compartilhassem das minhas dores, por ser pessoas pretas, pessoas periféricas, mas ainda assim eu tenho a minha história, sabe? Eu tenho a minha subjetividade, então queria falar. Não foi por conta de competição, foi mesmo uma forma de me expressar e falar, galera, é isso que acontece, sabe? Uma forma de se sentir livre, né? Exatamente. E a nossa voz é isso, né? É uma forma de, como eu disse, da gente se posicionar enquanto sujeitos no mundo, de encontrar nossa voz, que é algo extremamente importante, e você se posicionar. Então, todo indivíduo precisa falar. Falar é algo que, para mim, eu sempre bato muito nessa tecla. Isso mesmo. Peraí, deixa eu dar um HP 79 Produções, da periferia pro mundo.